Bom, amigos, hoje estaremos dando uma olhada no Vulnversity, que a gente vai fazer um pouco de Web App Attack, certo? Umas escalas de privilégio. Então eu já tenho aqui minha máquina funcionando e tenho o IP, certo? A gente vai dar uma olhada no que tem por trás desse IP, certo? Para isso a gente vai usar a ferramenta bem conhecida que é o Nmap. Então é a nossa principal ferramenta de reconhecimento inicial e nos ajuda a identificar algumas portas e serviços que estão rodando. A gente pode dar um Nmap -sv, -pp e o nosso IP. Isso aqui normalmente é o que eles te ensinariam a usar, certo? O SV é para listar as versões e -p-, ele tá tentando listar todas as portas nesse sistema. Só que daí isso aqui é demorado e vai demandar muito tempo, então eu não recomendo usar. A gente pode ser mais inteligente e fazer uma alternativa um pouco mais otimizada. Que seria o que? A gente pode usar o Nmap -sc para encontrar alguns scripts de vulnerabilidades padrões. A gente ainda vai ver qual versão a gente quer. A gente pode usar -t4 para colocar a quantidade de threads que a gente quer para dar uma olhada. E a gente pode ver aqui as top ports. E aqui nas top ports a gente coloca 1000 porque a gente quer as 1000 portas mais comuns. Isso aqui eu acho que já é o suficiente. E a gente pode então colocar o nosso IPzinho aqui e rodar. E isso aqui vai ser muito mais rápido, mais tranquilo pro Nmap fazer a listagem pra gente. E o Nmap terminou aqui de fazer a listagem pra gente. Tem bastante coisa pra dar uma olhada, mas eu vou dar uma resumida aqui. A gente tem as portas, tem o estado e tem a versão, certo? A gente tem aqui alguns serviços conhecidos, FTP, SSH, com algumas hotkeys que a gente pode tentar algumas entradas padrões. Temos serviço de NetBIOS e Samba, que também pode ser explorado. Eu já explorei isso em alguns outros vídeos. Mas a gente vai usar o comum HTTP, né? E a gente tem um serviço aqui na porta 3333 no HTTP em Apache Ubuntu. A gente sabe que tem uma porta rodando, então é um serviço HTTPzinho. Então a gente vai estar colocando o IP aqui e acessar essa porta. E olha só, sitezinho bonito, tá? Eu não tô acostumado a ter sitezinho bonito no TryHack. Não é sempre que você olha um site assim bem feito. Tem até videozinho, cagamos pro vídeo. Enfim, tendo o site aqui, é meio óbvio o nosso próximo passo. A gente vai estar querendo usar o nosso famoso GoBuster, certo? O que o GoBuster faz? O GoBuster, ele pode listar alguns diretórios pra gente. A gente coloca aqui GoBuster, dir, porque a gente quer que ele liste diretórios. -u, a gente passa a nossa URL. E aqui, -w é a word list que a gente quer. Como eu estou usando o ambiente virtual do Kali Linux, eu já tenho algumas word lists que estão salvas. Eu acho que é aqui, dirb, isso mesmo, eu errei. Dirb, word lists, aí ó, common.txt. No ambiente virtual do Kali Linux, eu já tenho algumas word lists que estão salvas aqui. Uma delas que eu gosto de usar é essa common.txt, que ela é uma lista de palavras para tentar achar alguns diretórios escondidos. Você vai estar podendo usar ela. O nosso GoBuster finalizou aqui. A gente viu alguns serviços que a gente não tem acesso e outros que a gente tem acesso. Mas o que chama atenção aqui pra gente é esse internal. Uau. Entrando aqui, olha só o que a gente acha. É claro que isso aqui não é comum num ambiente real. Eu duvido que alguém ia ser burro, trouxa, a ponto de deixar um upload de arquivos aqui. Mas a gente tá fazendo a sala aqui pra aprender. Vocês estão aqui pra eu ensinar. Então, finge que estamos realmente invadindo um banco que o cara, nossa, colocou upload e você pode hackear o banco e várias contas. Enfim, a gente tem um upload bem de boa aqui. Nada de muito especial. Dá um Ctrl U aqui pra você dar uma olhada. Método de post, beleza? A gente pode selecionar múltiplos arquivos. E tem aqui um file, name file, id file. Programaçãozinha normal para um formulário. O que a gente vai estar fazendo nesse nosso upload? A gente vai querer, obviamente, colocar algum arquivo. Vamos ver o que vai acontecer, né? E quais arquivos a gente pode estar querendo colocar? Um potencialmente perigoso, é óbvio, PHP. Mas por que algum arquivo PHP? Bom, o PHP ele é uma linguagem amplamente utilizada em servidores web para gerar algumas páginas dinâmicas. E arquivos .php, eles podem conter alguns scripts maliciosos que permitem executar comandos no servidor, porque o PHP ele é usado para ser uma stack de back-end, ele roda num servidor. Então, se a gente conseguir fazer o upload de um arquivo PHP e acessá-lo pelo navegador, a gente pode estar tentando comprometer o sistema assim. Então vamos criar aqui um rapidinho. Deixa eu só limpar isso aqui. Tá criando aqui um equinho de um script PHP. Aqui ó, coisa rápida de programador para vocês. A gente envolve numa tag PHP. A gente pode fazer um eco do PHP para escrever um hello world aqui, por exemplo. Fecha com ponto e vírgula e vamos mandar aqui um mensagem.php. Pronto. Então a gente criou aqui o nosso mensagem.php, se eu der um cat nele aqui, ó, é um scriptzinho PHP. E vamos tentar mandar ele aqui dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Mensagem PHP, abrir e enviar. Extensão não permitida, mas olha só, extensão não permitida, como os caras são inteligentes. Como eu já falei, são bloqueados, certo? Porque o PHP ele pode ser perigoso e o cara não quer que você faça upload de um script para rodar no servidor dele. Então a gente pode descobrir como contornar essa situação aqui utilizando um método chamado de fuzzing. Mas o que é o fuzzing? O fuzzing ele é uma técnica de teste onde várias entradas são enviadas para um sistema para identificar comportamentos inesperados ou vulnerabilidades. No contexto de uploads, a gente usa o fuzzing para testar extensões de arquivos que podem ser aceitas pelo servidor. E como que a
gente faz isso, a gente vai usar uma ferramenta chamada Burp Switch, também já vem pré-instalada aqui no Kali Linux, mas senão você pode só estar instalando aí bem de boas. Bom, a gente vai acessar o proxy, coisa normal, ligar os interceptadores pra gente conseguir os requests, e a gente vai abrir o browser aqui do Burp Switch pra gente estar pegando as requisições. Vamos pegar aqui, tirar aqui, pegar o URLzinho que a gente quer e mandar aqui. Então a gente já vai começar a interceptar. A gente tem aqui tudo que seria enviado com o método post, inclusive a gente tem aqui o conteúdo de form data com aquele name que a gente viu, e o file name seria o nome do arquivo que a gente estaria enviando. Nesse caso, não tem nenhum arquivo aqui porque a gente não enviou nada, mas eu posso fazer um teste aqui e tentar realmente enviar alguma coisa. Aqui o file name, ó, tentamos enviar uma mensagem PHP e não vai dar em nada. A gente pode mandar um submit aqui, ele vai vir aqui, a gente vai mandar para uma coisa chamada intruder. A gente vai usar esse intruder, fica aqui em cima depois de você clicar com o botão direito e enviar esse nosso intruder para a gente fazer um ataque diretamente nesse file name. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo, eu acho que já vai estar pré-configurado aqui, não tá. Mas enfim, nas settings a gente vai querer colocar esse grep match. Ele vai estar pesquisando o que na response vai estar vindo pra gente, dependendo do que a gente mandar no nosso método de post. Dá um clear aqui, porque eu não quero saber nada disso. A gente quer ver extension not allowed. O que a gente vai estar fazendo com isso aqui? Ele vai estar verificando quantas das nossas tentativas de post vão trazer a response de extension not allowed. E para isso a gente vai estar usando aqui os nossos payloads. Então lá no file name, onde a gente vai tentar fazer esse envio, a gente coloca alguns símbolos aqui, porque a gente vai estar enviando a nossa extensão aqui. Vou colocar um ponto, porque é uma extensão. E agora com esses símbolos aqui, a gente está assimilando o que vai aparecer aqui nessas listas simples aqui. Então aqui a gente vai estar colocando as nossas tentativas. Então vamos começar PHP, PHP3, PHP4, PHP5, Inc também podemos tentar e PHTML. Certo? Tendo toda a lista, ele vai testar nas extensões e ver quais delas passam, e a gente então só vai ter que dar um start attack. E aqui ele vai estar mostrando pra gente quantas delas foram extension not allowed, mas se você ver no PHTML, ele não retornou, ou seja, a gente pode enviar arquivos .phtml. Parece burro, parece, nossa, você só mudou a extensão e enviou, mas sim. O próximo passo é, óbvio, fazer um upload de uma shell. Então, como a gente descobre que a gente pode enviar PHTML, a gente pode fazer o upload de um arquivo contendo uma web shell. E uma web shell, ela nos permite executar comandos no servidor diretamente pelo navegador. A gente vai estar criando aqui, então, um mini hacking pra gente testar se tá dando tudo certo. Eu vou criar, então, aqui com o mousepad. Eu já estava até testando ele aqui, porque ele tinha dado um pequeno erro. Um hacking.phtml. O que a gente vai fazer com esse hacking PHTML? A gente vai criar de novo aqui uma super tag PHP. Deixa eu aumentar isso pra vocês verem bem. Tá criando aqui uma tag PHP de novo. E a gente vai estar usando o método system para executar comandos diretamente no terminal do servidor. Porque o PHP, como eu já falei, ele roda diretamente no servidor. E nesse system a gente vai estar usando aqui uma super tag get para buscar o CMD. O que isso aqui tá fazendo? Aí, ponto, pintou bonitinho. O que isso aqui tá fazendo? Como o PHP está sendo executado lá no servidor e o system vai executar um comando diretamente no terminal desse servidor, existe essa super global get que vai estar buscando o que tiver lá na URL, que normalmente é o que a gente manda por formulário ou tá escrito lá, e vai pegar o que tiver o parâmetro de CMD. Então eu vou mostrar para vocês como isso aqui vai estar funcionando. A gente já criou aqui o PHTML e a gente vai publicar ele aqui. Perfeito, sucesso. Aonde é que está esse nosso arquivo? O correto seria você usar o GoBuster para identificar diretórios e subdiretórios e etc, 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 de tudo que você achar. Pode até criar um script em Python para automatizar esse processo e procurar para você, mas aqui para facilitar eu já vou falar para vocês que a gente já tem o nosso uploads aqui, certo? Já é o que tem interno dentro do interno e tá aqui o que a gente fez o upload ali dentro. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui e ele já vai estar executando aquele script PHP. Aí você pode estar falando, nossa, aconteceu nada, criou ali e tudo mais. Bom, aqui que o nosso código entra em ação. Se ele estiver funcionando como deveria, a gente vai passar aqui um parâmetro. Seria o CMD, que é o nome do parâmetro que a gente definiu lá dentro, e LS, que LS é para fazer uma listagem de sistema. Vocês já devem estar acostumados com isso mexendo aí no terminal bash. E se funcionar, ele vai retornar pra gente aqui no body uma listagem dentro da pasta upload. E bom, ele funcionou e trouxe aqui pra gente que a gente tem o hack PHTML dentro ali dos uploads. Bom, fazendo isso agora, a gente vai querer criar um shell reverso. O que a gente fez foi um web shell, certo? De executar comandos dentro aqui do navegador, mas agora a gente vai estar querendo fazer um shell reverso que vai nos dar acesso direto no nosso terminal. Para isso a gente precisa fazer com que todas as entradas e saídas do terminal dentro do servidor do navegador venham diretamente para o nosso terminal. Como a gente faz isso? Não sei! A gente só vai aqui configurar uma conexão reversa, onde o servidor se conecta com o nosso sistema, e para isso a gente vai estar usando o PHP mais uma vez. Vamos chamar de shell reverse. PHTML, que é o que está rodando ali. Bom, a gente vai criar aqui de novo a super tag PHP, pois a gente vai estar escrevendo um código PHP aqui dentro agora. Então, momento programação aqui para vocês, vou deixar bem grande. Então, o que a gente vai estar escrevendo aqui? A gente vai escrever o exec, ou poderia ser aquele system que a gente fez também, mas enfim, o exec ele também executa comandos dentro do servidor, e aqui dentro dele a gente vai mandar ele executar um bin bash. Então aqui a gente está falando para ele executar no modo "-c", que é o modo de comando do bash, certo? E aqui dentro dele, então, em aspas simples, para a gente executar esse
esse comando. A gente vai estar querendo colocar aqui o bash -i, né? Dessa forma a gente vai estar falando para ele inicializar um shell interativo. E esse shell interativo deve ser feito em dev tcp. E aqui a gente vai identificar aonde que vai estar sendo inicializado. Nesse caso, a gente vai colocar o nosso IP que o TryHack me dá pra gente naquela VPN. Então a gente vai colocar aqui o meu IP, por exemplo, 10.99.144. E em qual porta ele vai estar mandando? Nesse caso aqui, tanto faz a porta que você vai escolher, beleza? Eu vou colocar aqui, tipo, 1, 2, 3, 4. É a porta que eu quero. Vamos colocar um número bonitinho, 2222. Lindo. E aqui no final a gente vai colocar 0 maior que e 1. O que é esse comandinho final aqui que você pode não estar entendendo porcaria nenhuma do que é isso aqui? Isso aí tá fazendo um redirecionamento que é para capturar e enviar dados de entrada e saída, direto ali para nossa máquina. Então, como o PHP pode executar comandos diretamente no sistema operacional, torna ele ideal para criar essas shell reverse. E como ele também é uma linguagem mais comum da web, aumenta ainda mais a probabilidade de explorar algumas dessas falhas dentro do sistema. Então, bom, você aprendeu aqui a fazer um script PHP, bonitão, vamos só salvar ele. Então, rapaziada, erro meu aqui, tá? Erro do pai. Uma coisa que eu esqueci é que eu tenho que redirecionar com maior que e nessa parte aqui também. Esse parâmetro aqui é para redirecionar a saída padrão e esse outro aqui é para redirecionar a entrada padrão. Mas antes da gente enviar ele, só vou deixar ele aqui preparadinho. Antes da gente enviar, na verdade envia, antes o caramba. Antes da gente inicializar ele, como ele vai estar mandando um sinal aqui pro nosso IP e pra nossa porta, a gente tem que deixar essa porta aberta, né? E como é que a gente faz isso? A gente vai usar o netcat. Então o netcat é essa ferramenta onde a gente pode abrir portas para se comunicar. Então a gente vai estar passando aqui um netcat -lvpn. O que é -lvpn? O -l é fazer um listen, então ele vai estar escutando por conexões. O v é só apenas um modo verboso para ele estabelecer mais detalhes pra gente. O -n vai evitar a resolução de nomes do DNS, porque é mais rápido e discreto. E o -p está definindo a porta que ele vai estar escutando. Nesse caso, a porta que a gente definiu lá, que é 2222. Então, aí você percebe que eu sou burro, que não é PN, é NP, que é o último comando, né? Isso aqui eu poderia colocar ele pulando, certo? Mas aqui eu tô só diminuindo, mas eu tenho que colocar P no final porque ele recebe um parâmetro. Pronto, agora sim, tá escrito na porta 2222. Roda aqui, aí, funcionou! Recebemos acesso. Agora se eu der um ls aqui, posso estar vendo aqui, ó, hack em PHP, shell reverse. A gente tá agora com o nosso terminal controlando ali o servidorzinho. Se eu der uma olhada aqui, who am I, por exemplo, nós somos o www.data, somos o site. Vamos voltar aqui, ó, lá pro início. Acho que só fazer assim, já volto pro início. Pronto, estamos no início. Posso dar um ls aqui, ver o que a gente tem acesso aqui, ó. Tá aqui a máquina do nosso indivíduo, uma máquina Unix-like, e a gente tem a nossa home. Então, eu nem dei muita atenção lá pra essa parte aqui de responder as coisas, né? Mas se você tá dando atenção pra essa parte, se você entrar aqui na home, a gente tem aqui o build. Entrando no build, olha só, user.txt, que é nada mais, nada menos do que a flag que você teria que colocar lá na parte 1. Eu vou colocar a flag só porque pra mostrar que eu sei. Aí, ó, submit. Tá aí a flag, acertei. Mas enfim, estamos aqui, mas a gente não é root, a gente é um mero mortal aqui dentro. Tanto que se eu acessar aqui a pasta root, eu não tenho acesso. Agora a gente vai estar fazendo a escala de privilégios. Como a gente vai estar fazendo essa escala de privilégios, a gente vai usar o find, ele é bem famoso aqui, já usei algumas vezes e mostrei pra vocês o que acontece. A gente vai estar querendo pesquisar então em tudo, por isso a barra, um -type de f, que a gente vai estar querendo procurar arquivos regulares, -perm, pra gente buscar por permissões, e a gente vai estar querendo ver permissões de -u igual a s. O que isso aí vai estar fazendo? Isso aqui vai estar permitindo a gente filtrar o SUID, que é o set user ID, que faz com que o arquivo seja executado com os privilégios do proprietário, que geralmente é o root, independente de quem vai estar executando ele. E no final a gente vai estar colocando aqui 12/dev null. Isso aqui vai simplesmente estar jogando tudo aquilo que fala de permissão, você não tem permissão, por nada, para ele não sujar aqui o nosso terminal quando a gente estiver pesquisando. Aí ele pesquisando, que bonitinho. E bom, aqui estão todas as possíveis ferramentas que a gente poderia usar para fazer a escala de privilégios. A gente vai fazer isso utilizando um site chamado GTFOBin. Aqui ele lista pra gente algumas vulnerabilidades que a gente pode estar explorando, e a gente vai explorar essa systemctl, que eu achei muito interessante. Porque a gente vai estar explorando ela, a gente vai escrever systemctl, já temos aqui. E aqui pra gente conseguir nosso acesso root, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar criando então um arquivo temporário, né? Esse mktemp, e vamos jogar aqui uma configuração de service type one shot, que vai acontecer uma vez só, e ele vai executar no binsh um comando, que nesse comando que a gente vai modificar, a gente que vai inserir o comando, inserir comando, que vai jogar lá pro temp output. Ele vai instalar para multiusuário e vai colocar nesse TF. Depois a gente vai ter que executar essas outras linhas aqui sem o sudo, porque a gente não tem acesso ao sudo. Então qual comando a gente vai estar inserindo? A gente vai estar inserindo o comando cat. A gente quer ler o que tem lá no root txt. Normalmente em capture the flag é aqui que fica a flag do root. Então a gente vai estar executando esse comando aqui lá no nosso terminal. Perfeito. Agora a gente vai
linkar ele, lindo de bonito. E agora, habilitar. Perfeito. Feito isso, a gente só tem que ler o que tá lá no nosso cat dentro do temp output. E no caso, a gente tem aqui a flag do root. Tanto que se a gente for lá no nosso root, onde é que é a flag do root? É aqui no privilege escalation. Aqui, ó. Flag do root, tá aí, ó. Tá certo, é a flag do root. Então, só para deixar claro aqui o que tá acontecendo, a gente criou um serviço temporário, colocamos que o serviço vai ser executado apenas uma vez e vai executar esse comando aqui, jogando o que tiver aqui dentro para dentro desse arquivo temporário output. E aqui no install a gente está definindo onde o serviço está sendo habilitado, no caso para múltiplos usuários. Aí aqui a gente está linkando esse serviço para permitir que o systemctl ele consiga manipular ele, e aqui a gente está ativando a execução imediata desse código que a gente criou. Dessa forma, aquele nosso root.txt é lido, guardado aqui, fazendo com que a gente pode ler, né? Mas dá para fazer muito mais agora que a gente sabe que a gente pode executar como root aqui, porque a gente, por enquanto ainda, é um simples mortal, simples usuário, como vocês podem. Então é óbvio que a gente vai fazer uma escala de privilégios. Eu não posso sair daqui sem fazer uma escala de privilégios. Bom, gente, iniciei aqui um terminal novo, um IP novo aqui, só para deixar limpo, para eu poder explicar o que a gente vai estar fazendo para virar root do sistema. Primeiramente, a gente precisa de um terminal com 100% de acesso, um terminal interativo, porque por enquanto esse nosso terminal ele não é capaz de fazer certas coisas, né? Se eu testar aqui para ver se ele é um TTY, falar aqui not a TTY. O que é isso? Quando a gente consegue acesso elevado a um sistema, assim, a gente invade ele, normalmente a gente não tem o terminal com todas as funcionalidades que a gente precisa. Por exemplo, uma delas seria SU, para a gente poder mudar de usuário. E já vê aqui que ele precisa estar rodando no terminal. Então, como é que a gente vai fazer isso? Normalmente, as máquinas Unix-like já vem instalado o Python dentro delas. E a gente pode ver isso escrevendo which Python. E a gente vê que ele já mostra pra gente aonde está o Python. Então, ele está instalado. E a gente pode usar o Python para criar um comandinho bem simples para importar um pty. Então a gente dá aqui um pty spawn. Isso aqui é código Python, tá? Não se assuste. Pty spawn /bin /bash e a gente fecha. Agora a gente testa de novo para ver se ele é um tty e ele retorna dev pts 0. Significa que sim, está rodando corretamente. E agora a gente volta para aquele código que a gente sabe que ele consegue executar comandos como root. O que a gente vai colocar dentro desse código? A gente vai criar um novo usuário root. Então, para isso, a gente vai usar aqui o echo, colocar as aspas com escapes, porque aspas duplas dentro de aspas duplas não funciona, isso é o básico. E a gente vai adicionar, a gente coloca esses dois traços falando que a gente está adicionando no final, etc passwd. Aqui vai estar o nosso usuário. Como que a gente adiciona? A gente tem que seguir uma certa estrutura. Qual estrutura que a gente vai seguir? A gente tem que colocar username, que a gente vai definir, um password, que tem que ser uma hash, depois um UID e um GID, que são os identificadores, uma description, um home directory e o shell que estará sendo usado. Então, o username de boa a gente pode chamar aqui de new root. E o UID e o GID a gente pode definir 0, porque esses são os identificadores de root. A description a gente pode chamar de root, o diretório home vai ser o /root e o shell a gente está usando o /bin /bash. E agora o password de hash, como é que a gente coloca aqui? Muito fácil. Posso abrir um terminal novo e aqui dentro desse terminal eu posso fazer o seguinte, eu posso usar a ferramenta OpenSSL e usar o passwd. O que a gente passa aqui? A gente vai passar -1, indicando que a gente vai estar usando uma MD5, e a gente vai passar um salt, que é um valor aleatório, só para deixar a hash mais segura, e aqui a gente pode escrever o que a gente quiser, por exemplo, salt. Depois de colocar o salt, a gente coloca a senha, e eu vou colocar aqui o nome de senha 123, só isso. Apertando Enter, ele já torna aqui pra gente o hash da nossa senha. Então eu vou copiar, posso fechar esse terminal que não vai mais ser útil, e coloco aqui a nossa hash de senha. Então todo esse código aqui é para criar um novo usuário root, para a gente conseguir mexer na máquina. Eu só vou escapar agora alguns caracteres especiais para não dar nenhum BO, porque às vezes o código pode não interpretar. Por isso que é muito importante essas barras invertidas. E agora, procedimento padrão. A gente vai só ir lá no terminal, executar o código, beleza. A gente vai agora linkar o código e vai ativar. Se tudo deu certo, a gente vai dar um su new root e ele vai pedir pra gente a senha, que foi o que ele fez. Aqui eu vou só apagar, porque eu tenho sempre medo de ter espaço quando eu tô escrevendo. Senha 123, que foi o que a gente definiu. E pronto, somos root do sistema. A gente tem acesso agora a toda a máquina. E eu já deixei pronto aqui no sem título 3 um pequeno código com HTML dentro. Isso aqui então eu tô falando que dentro do index.html tô colocando um here doc que vai ter um HTML novo, só para falar que eu conquistei o site. Isso aqui é bem básico. E onde é que tá esse HTML? Bom, acredito eu que aqui, antes de internal, se a gente dar um cd e for dar uma olhada, ls, tem tudo aqui, o CSS, as fontes, as imagens e o index.html que a gente vai modificar. Então eu vou só colar esse código que eu deixei pronto, para não enrolar muito. Pronto, agora se eu entrar lá no site, então vamos entrar lá no index.html, tem aqui o site conquistado que veio todo errado, eu devia ter colocado ptbr, mas enfim, conquistado por mim o site, modificamos, somos o root da máquina. E bom,
É basicamente isso. Claro que num ambiente real você gostaria de apagar todos os seus rastros e não deixar na cara quem fez isso, mas aqui a gente tá só brincando no tryhack. Espero que vocês tenham gostado aí.